Graças e paz, igreja, amém? Glória a Deus. Louvar o Senhor sempre é maravilhoso, né? Não importa a técnica, não importa a qualidade musical, né? Não importa o que nós temos de qualidade humana, né? Mas o que importa é o nosso coração. Quando nós cantamos, abrimos nossas bocas e realmente louvamos do fundo do coração, traduzindo essas palavras que nós vemos nas músicas, como se fossem palavras nossas, num momento de oração cantada para o Senhor, isso equivale, amém? Glória a Deus por isso. Vamos abrir nossas Bíblias no Evangelho de São João, Evangelho de João, capítulo 3. Aleluias. João capítulo 3, a partir do verso de número 1, a palavra diz assim: Havia um fariseu chamado Nicodemos, uma autoridade entre os judeus. Ele veio a Jesus à noite e disse: Mestre, sabemos que ensinas da parte de Deus, pois ninguém pode realizar os sinais milagrosos que estás fazendo, se Deus não estiver com ele. Em resposta, Jesus declarou: Digo-lhe a verdade, ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. Perguntou Nicodemos: Como alguém pode nascer sendo velho? É claro que não pode entrar pela segunda vez no ventre de sua mãe e renascer. Respondeu Jesus: Digo-lhe a verdade, ninguém pode entrar no reino de Deus se não nascer da água e do Espírito. O que nasce da carne é carne, mas o que nasce do Espírito é Espírito. Não se surpreenda pelo fato de eu ter dito: é necessário que vocês nasçam de novo. O vento sopra onde quer, você o escuta, mas não pode dizer de onde vem nem para onde vai. Assim acontece com todos os nascidos do Espírito. Perguntou Nicodemos: Como pode ser isso? Disse Jesus: Você é mestre em Israel e não entende essas coisas? Asseguro-lhe que nós falamos do que conhecemos e testemunhamos do que vimos, mas mesmo assim vocês não aceitam o nosso testemunho. Eu lhes falei de coisas terrenas e vocês não creram. Como crerão se lhes falar de coisas celestiais? Ninguém jamais subiu ao céu a não ser aquele que veio do céu, o Filho do Homem. Da mesma forma como Moisés levantou a serpente no deserto, assim também é necessário que o Filho do Homem seja levantado, para que todo o que nele crer tenha a vida eterna. Porque Deus amou o mundo, que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crer não pereça, mas tenha a vida eterna. Pois Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para condenar o mundo, mas para que este fosse salvo por meio dele. Quem nele crê não é condenado, mas quem não crê já está condenado por não crer no nome do Filho unigênito de Deus. Este é o julgamento: a luz veio ao mundo, mas os homens amaram as trevas e não a luz, porque as suas obras eram más. Quem pratica o mal odeia a luz e não se aproxima da luz, temendo que as suas obras sejam manifestas. Mas quem pratica a verdade vem para a luz, para que se veja claramente que as suas obras são realizadas por intermédio de Deus. Amém? Amém. Vamos orar. Senhor amado, Deus querido, nós lemos aqui, Senhor, esse texto maravilhoso, Pai, um texto das Tuas Sagradas Escrituras, Senhor, e queremos agradecer a Ti por ele, Senhor, porque eu creio, Pai, que a leitura deste texto já está fazendo, Senhor, um mover em nossos corações, através da intervenção divina do Teu Espírito Santo em nossas vidas nesta manhã, Senhor, porque a Tua palavra, Senhor, ela é eficaz, ela é absoluta, ela é inerrante, ela não falha, ela não tem erros, ela transforma vidas, e é por isso que nós cremos no poder desta palavra, Senhor. Deus nos ajuda, Pai, mais uma vez nesta manhã, que nós possamos refletir nesse texto, Senhor, refletir nas Tuas palavras, Senhor, e que possamos sair daqui com nossas vidas, Senhor, transformadas, edificadas, Senhor, mudadas através daquilo que o Senhor tem para falar conosco, através do Teu Espírito Santo nesta manhã, Senhor. Abençoa Teu povo aqui neste lugar, Senhor, é o que eu Te peço, Deus, e Te agradeço, em nome de Jesus, amém. Amém? Pode sentar-se, amém?
para nós entendermos o que estava acontecendo aqui nesse momento. Um momento em que o contexto, o pano de fundo dessa história. Ali era o momento em que Jesus já estava em plena atividade no seu ministério, e as pessoas, os fariseus propriamente dito, já estavam cercando, tentando pegá-lo em alguma falha, tentando acusá-lo. Os fariseus já queriam tentar brecar o ministério de Jesus. O intento era inclusive matar Jesus. E ali então estava esse panorama, não era fácil. Jesus fazia a obra, mas as pessoas, os fariseus estavam ali sempre na espreita, sempre tentando de uma forma ou outra pegar o Jesus Cristo em alguma situação que pudesse condená-lo. Eles esperavam que as próprias palavras de Jesus o condenassem. E é nesse interim que aparece Nicodemos, um fariseu também, pertencia a essa classe de pessoas religiosas que liderava o povo de Israel naquela época. E Nicodemos não era um fariseu qualquer, ele pertencia ao Sinédrio, era a cúpula, era como se fosse o STF hoje, lá naquela época, o Supremo Tribunal Federal, era aqueles que ditavam as regras, que ditavam as leis para o povo judeu. Então Nicodemos tinha um prestígio muito grande, e além do que, ele era uma pessoa que se ressaltava ali no Sinédrio, ele tinha um cargo, ele tinha uma posição, um status, era uma pessoa muito importante. Mas aqui nós vemos um fato interessante, que diz que Nicodemos vai procurar Jesus durante a noite, de uma forma arriscada. Ele sai à procura do Senhor, porque na posição dele, no meio em que ele vivia, se as pessoas, os outros fariseus, aqueles líderes religiosos descobrissem que ele estava indo ter com Jesus, a gente não sabe o que poderia acontecer com ele, mas algo o levou a ir atrás de Jesus. Só que ele não podia ir durante o dia, porque as pessoas podiam vê-lo ir até Jesus, e isso poderia complicar a situação dele. Então a palavra diz que ele saiu à noite para ir ter com Jesus. E o que impeliu Nicodemos a buscar a presença do Senhor, a buscar um contato com o Senhor, para conversar com o Senhor? Sementes que foram plantadas no coração de Nicodemos. Nós não sabemos como foram plantadas essas sementes. Nós não sabemos se Nicodemos de repente chegou a ver algum milagre que Jesus fez ali naquela época. Nós não sabemos se alguém falou de Jesus, do amor de Jesus para ele. Mas algumas sementinhas foram plantadas no coração de Nicodemos. E essas sementes foram suficientes para que a graça divina atraísse Nicodemos para perto de Jesus. E ele foi. Foi a graça do Senhor que o levou à presença de Jesus Cristo. Essas sementes começaram a brotar ali no coração dele, e talvez ele começasse a se sentir incomodado, talvez ele começasse a se sentir inquieto, e aquela semente germinando no coração, e a graça do Senhor, através da ação do Espírito Santo na vida dele, começa a interpelá-lo, e fazer com que ele comece a ter interesse em buscar a presença do Senhor. Eu preciso ir até Jesus, eu preciso saber um pouco mais sobre este homem, eu preciso saber um pouco mais sobre tudo isso que ele fala do reino. Eu tenho dúvidas, eu preciso saber, eu quero saber, eu preciso chegar até lá. Talvez aqui alguém também esteja passando por uma situação igual essa, dúvidas no coração, talvez ainda não tenha muito claro no coração o que vem a ser o reino, o que vem a ser todo esse plano divino que o Senhor instalou no mundo, tudo isso que Ele nos trouxe. Mas você um dia ouviu algo, você um dia presenciou alguma situação, alguém um dia falou algo para você, e essa sementinha foi jogada no teu coração, e ela começa a germinar, ela começa a brotar, e você começa a ter curiosidade para saber o que é isso, o que é o Evangelho,
O que é essa religião? Será que é uma seita? O que vem a ser isso? Mas eles falam que não é religião, eles falam, o que é isso? E talvez você comece a ter curiosidade, em querer saber um pouco mais, como Nicodemos ali, quis saber. A conversa que se seguiu entre Nicodemos e Jesus Cristo, depois desse encontro ali naquele momento, foram palavras memoráveis. Ali o Senhor começou a revelar a Nicodemos algo extraordinário, algo maravilhoso. Aquele homem deve ter ficado totalmente aturdido, a sua mente deve ter entrado em ebulição, porque talvez ele não conseguisse conceber racionalmente tudo aquilo que Jesus estava tentando falar para ele. Mas o coração dele já estava sendo trabalhado, porque a graça já tinha alcançado a vida daquele homem. O Espírito Santo já estava trabalhando no coração dele, e ele não conseguia entender muito bem o que estava acontecendo. As palavras de Jesus parece que não faziam muito sentido para ele, mas o Espírito Santo estava movendo o coração de Nicodemos. E Jesus começa a falar que ele tinha que nascer de novo, mas ele não entendia isso não era concebível, pela razão humana não existe essa possibilidade. Como que eu vou nascer de novo? Eu já sou velho, será que eu tenho que rejuvenescer? Será que um milagre tem que acontecer e eu tenho que ir rejuvenescendo e diminuindo, virando uma criança, virando um embrião e entrar novamente no ventre da minha mãe para poder nascer de novo? O que é esse nascimento? O que é esse nascer de novo? Eu não consigo entender. A mente de Nicodemos acho que começou a ficar um turbilhão, e Jesus começa então a mostrar todo o plano, começa a pintar todo o plano de salvação, de redenção, e Nicodemos começa a ficar aturdido com tudo aquilo que ele estava ouvindo da parte do Senhor. Nicodemos foi até Jesus com uma fé muito pequenina, cheio de dúvidas, cheio de medos, cheio de incredulidade. Mas Jesus não o rejeitou. Jesus, ele diz para você nesta manhã: venha como você está. Não importa que a tua fé seja pequenina como um grão de mostarda, não importa que essa fé seja tão pequenina que as pessoas podem até dizer: não, isso aí não acredita em nada. Mas talvez tenha algo no teu coração que já começou a germinar, e o Senhor, ele quer te receber para te mostrar o plano que ele tem para a tua vida. O Senhor não rejeitou Nicodemos, o Senhor recebeu a Nicodemos de uma forma terna, de uma forma paciente, porque Jesus sabe que os mistérios da redenção confundem a mente das pessoas. Ele sabe que as pessoas ficam confusas com as coisas do céu, as coisas celestiais. E ele sabia que Nicodemos ia ficar meio aturdido com tudo que iria ouvir. Mas Jesus pacientemente, ternamente, amorosamente recebe Nicodemos à noite, nas entranhas da noite, se escondendo, se esquivando das pessoas. Mas Jesus não condenou essa atitude dele. Mesmo com suas pernas trêmulas, mesmo com toda a insegurança, Jesus disse para ele: vem, Nicodemos, vamos conversar, eu tenho muito para te dizer, eu tenho muito para te falar. E Nicodemos então vai ao Senhor, e o Senhor não condena as atitudes dele. Jesus reconhece que as verdades que ele revela, tudo aquilo que ele traz de informação sobre a sua obra, são contraintuitivas para nós. As pessoas não conseguem racionalizar muito bem o que vem a ser o Evangelho do Senhor. É muito difícil. Ele entende que as coisas que ele diz são intimidantes para os homens.
intimidam as pessoas, fazem com que as pessoas se retraiam, porque elas não conseguem aceitar aquilo que não cabe dentro da sua razão. É difícil isso. Se você não consegue racionalizar com a tua mente, com o teu intelecto, você começa a rejeitar. Mas as coisas do mundo acontecem também de formas como essa, e muitas vezes nós aceitamos, porque nos acostumamos, porque sabemos que não sei como, mas acontecem. Exemplo, eu vou exemplificar, porque talvez está um pouco confuso o que eu estou falando, mas eu recebi o Dinei não veio hoje, né? Eu recebi ontem uma mensagem do Dinei que eu achei muito interessante. Ele mandou por WhatsApp, e eu fiz questão de copiar e para ler, porque eu achei que era interessante e cabia nessa reflexão que eu estou fazendo aqui hoje, porque muitas vezes nós não entendemos as coisas. E ele passou uma reflexão que eu achei muito legal. Eu vou ler para vocês. E diz assim, ó: no ventre de uma mãe haviam 2 bebês. Um perguntou ao outro: você acredita em vida após o parto? O outro respondeu: é claro, tem que haver algo após o parto. Talvez nós estejamos aqui para nos preparar para o que virá mais tarde. Bobagem, disse o primeiro, não há vida após o parto. Que tipo de vida seria essa? O segundo bebê disse: eu não sei, mas haverá mais luz do que aqui. Talvez nós possamos andar com as nossas próprias pernas, comer com nossas bocas. Talvez tenhamos outros sentidos que não podemos entender agora. O primeiro retrucou: isto é um absurdo. Andar é impossível. Comer com a boca, ridículo. O cordão umbilical nos fornece nutrição e tudo mais que precisamos. O cordão umbilical é muito curto. A vida após o parto está fora de cogitação. Não dá para você sair, porque o cordão ele tem um limite, ele é curto. O segundo insistiu: bem, eu acho que há alguma coisa e talvez a gente não vá mais precisar desse tubo físico, desse cordão. O primeiro contestou: bobagem. E além disso, se há realmente vida após o parto, então por que ninguém jamais voltou de lá? O parto é o fim da vida, e no pós-parto não há nada além de escuridão, silêncio e esquecimento. Ele não nos levará a lugar nenhum. Bem, eu não sei, disse o segundo, mas certamente vamos encontrar a mamãe e ela vai cuidar de nós. O primeiro respondeu: mamãe? Você realmente acredita em mamãe? Isso é ridículo. Se a mamãe existe, onde ela está agora? E o segundo disse: ela está ao nosso redor, estamos cercados por ela, nós somos dela, é nela que vivemos. Sem ela este mundo não seria e não poderia existir. Disse o primeiro: bem, eu não posso vê-la, então é lógico que ela não existe. Ao que o segundo respondeu: às vezes quando você está em silêncio, se você se concentrar e realmente ouvir, você poderá perceber a presença dela e ouvir a sua voz amorosa lá em cima. Aí terminando o texto, diz que este foi um modo pelo qual um escritor húngaro explicou a existência de Deus. Amém? Eu achei muito interessante esse texto, por isso que eu resolvi trazer, e para mostrar, né, que realmente é assim. É uma coisa de louco, é uma coisa ilógica. Se 2 bebês dentro de um ventre de uma mãe conseguissem se comunicar e conversar, talvez eles chegassem a essas conclusões que nós muitas vezes chegamos hoje aqui na nossa vida, achando que não. Muitos acham que não tem nada depois da morte, muitos acham que vai acabar por aí mesmo, e não conseguem entender. Amém? Jesus, ele não questiona o tempo, o motivo e a maneira de Nicodemos. Ele não questiona nada, na maneira como Nicodemos se chegou até ele, como ele veio, porque ele veio, o que ele queria, não questionou. Ele não repreende Nicodemos por vir à noite, escondido, na penumbra da noite. Ele não condenou Nicodemos por isso. Ele recebe Nicodemos sem julgamento nenhum, disposto a responder tudo aquilo que Nicodemos queria saber.
Cristo nesse momento começa a desvendar para esse membro temeroso e vacilante que era Nicodemos, mas com fé, Cristo começa a desvendar os mistérios do novo nascimento e a essencialidade do seu sacrifício. O Redentor está falando com um homem que está desesperado pela redenção. Pelas respostas de Nicodemos, Jesus levou a mente dele a lugares que ele nunca imaginou ou conheceu antes. Jesus estava revelando ao coração deste homem o que somente Deus pode nos dar a conhecer. Jesus naquele momento começa a conversar com Nicodemos e começa a falar coisas que homem nenhum poderia falar, somente ele, aquele que subiu aos céus, como diz aqui no texto, somente o Filho do homem. E este é um conceito importante a ser aprendido. É preciso a graça divina para compreendermos os mistérios e a necessidade que nós temos dessa graça. Sem a graça de Deus, nós não conseguimos entender. Uma semente foi plantada, não sei de que maneira. Uma semente foi plantada na vida de cada um de nós, também não sei de que forma. Algo que você viu, algo que você ouviu falar, algo que te contaram, mas que foi plantada no teu coração. A partir daí, você não vai fazer mais nada e nem tem o que fazer, porque não depende mais de você. Agora o Espírito Santo começa a agir na tua vida, e a graça de Deus começa a te atrair para Ele, e a graça do Senhor começa a te atrair para junto dEle, e você vai começar a ouvir a palavra do Senhor, e você vai começar a ouvir a revelação das coisas divinas, do plano de redenção que o Senhor tem para cada um de nós, e você vai começar no início a ficar talvez aturdido com tudo que ouvir, mas o Espírito Santo começa a trabalhar, o Espírito Santo começa a mover em nosso coração, a nossa mente parece que começa a dar um giro de 180 graus, e aquilo que antes nós não aceitávamos racionalmente, agora começamos a aceitar espiritualmente, porque agora o Espírito Santo está trabalhando em nós. Eu e você não corremos e nem descansamos na graça divina porque temos fé. Nós não nos achegamos à graça porque temos fé. Nós temos fé porque fomos recebidos pela graça. A graça é que faz com que a nossa fé aumente. A fé é dom de Deus, e é Ele que nos dá, é Ele que aumenta, é Ele que edifica, é Ele que fortalece a nossa fé. Nicodemos foi atraído para Jesus pela graça. Ele agora está ouvindo as palavras do Senhor por causa da graça. Ele abraça o que ouviu por causa da graça. E toda a narrativa de João 3, que nós lemos um texto aqui agora, não é movida pela atitude de Nicodemos, não é a atitude de Nicodemos que comanda tudo isso que nós lemos, mas é o poder da graça do Senhor, o poder de resgatar, de revelar, perdoar, aceitar e transformar a nossa vida. É isso que atrai Nicodemos. Para terminar, eu li um texto que eu achei muito interessante, que se referia inclusive a esse texto, de uma pessoa que eu não me lembro o nome agora, que falava sobre a fé que nós temos, seja ela pequena, pequenina como era de Nicodemos, ela faz com que nossas vidas se pareçam com uma tela de pintura, e essa tela de pintura que somos nós, com essa fé pequenina no nosso coração, Deus pega essa tela, e Deus começa a pintar nessa tela a sua obra divina. Deus começa a pintar nessa tela tudo aquilo que Ele quer revelar ao mundo através de nossas vidas, tudo aquilo que Ele quer transformar em nossas vidas, tudo aquilo que Ele quer que nós aprendamos acerca do Evangelho do nosso Senhor. Ele começa a pintar essa obra de arte. E eu achei interessante e fui dar uma olhadinha, eu já conhecia da época de escola, mas fui só
pesquisar novamente para poder ter a certeza. Nós sabemos que as cores primárias, eu não sei se já ouviram falar nisso, mas as cores, elas têm as... Adriana já, né? Trabalha com isso, né? Adriana Desirê. As cores são, as cores primárias, o azul, o vermelho e o amarelo. Amém? São as cores primárias, as que existem. As demais são derivadas dessas cores. São as cores secundárias, terciárias e assim por diante. Amém? Então, através dessas únicas 3 cores, vermelho, azul e amarelo, se consegue todas as demais cores que existem. E a ausência dessas 3 cores é o negro, é o preto, é a ausência de cores. E quando nós conseguimos ajuntar essas 3 cores na mesma quantidade, ela se torna branca. Interessante esse fenômeno, né? E essa pessoa, ele fez uma analogia muito interessante com relação a esse versículo de João 3,16 que lemos aqui. Porque Deus amou o mundo de tal maneira, que deu seu Filho unigênito, para todo aquele que nele crê, não pereça, mas tenha vida eterna. E aqui ele fez uma analogia com essas 3 cores, e 3 pontos desse versículo. A primeira cor é a cor do amor, porque Deus amou o mundo de tal maneira. Essas podem ser as palavras mais incríveis já ditas até hoje na face da terra. Deus amou o mundo de tal maneira. Deus olha para o mundo, vê um punhado de gente habitando no planeta Terra, pessoas erradas, pessoas rebeldes, pessoas intransigentes, pessoas desobedientes, pessoas que não querem saber de nada com o Senhor, pessoas envolvidas com coisas ruins, com coisas do mundo, pessoas de todo tipo. Mas Deus olha para o mundo e amou o mundo de tal maneira. Deus amou o mundo de tal maneira como ninguém conseguiria amar. E Deus nos amou. Sem esse amor não haveria história de redenção, não haveria salvação. Sem esse amor a humanidade não teria esperança nenhuma, porque nós estaríamos sem esse amor afastados de Deus, porque a nossa carne é pecaminosa, nós temos a concupiscência do mal na nossa carne instalada em nós, nós não temos atributos suficientes e necessários para nos achegar a Deus por conta própria. Sem esse amor, nós estaríamos esquecidos por Deus. Sem esse amor não haveria encarnação, não haveria crucificação, ressurreição, intercessão diária em nosso favor. Eu e você temos vida, porque a resposta de Deus para nós é colorida com o amor. A segunda cor, a cor do sacrifício. Deu o seu único filho, seu filho unigênito. Deus não enviou Jesus à terra para estabelecer um reino de realeza, para estabelecer um reino poderoso, um reino de poder humano aqui nesse lugar. Não, Ele enviou Jesus para ser o cordeiro do sacrifício, para ser o cordeiro que ia ser imolado, morto, crucificado. Para isso Deus enviou Jesus Cristo. Sem a vida perfeita de Jesus e sem o seu sacrifício perfeito, não haveria perdão de pecado, não haveria aceitação por Deus, porque em Hebreus diz que sem derramamento de sangue não há remissão de pecados. É preciso haver derramamento de sangue. Somos filhos de Deus porque a tela da redenção
é colorida com o sangue do sacrifício. Isso que nos torna filhos de Deus. E por último, a cor da vida, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Qual que é o resultado desse amor sem limites de Deus para conosco, desse sacrifício voluntário e vicário do nosso Senhor Jesus Cristo? É a vida eterna. O amor de Deus e o sacrifício do nosso Senhor resulta na vida eterna para nós. O pecado nos deixa mortos e tragicamente separados daquele por quem fomos criados. Deus é a tragédia das tragédias. Não existe nada pior do que estar separado de Deus. Todos nós precisamos desesperadamente da intervenção divina em nossas vidas. Sem a intervenção de Deus, nós estamos fadados à morte eterna. Porque não há nada que nós possamos fazer para ganhar ou merecer essa vida eterna, somente pela graça de Deus. Mas por causa do amor e da generosidade de Deus, por causa do sacrifício do Filho, a morte foi derrotada e a vida eterna foi dada a todos os que creem. Aleluias! Por tudo isso, nós que recebemos o grande presente, o amor que o Senhor tem, o sacrifício do seu único Filho, resulta no grande prêmio para nossas vidas. A cor final pintada nessa tela da redenção é a bela cor da vida eterna. Que pintura incrível foi essa pintada em Nicodemos. Que pintura maravilhosa foi essa pintada na tela chamada Nicodemos. Que pintura maravilhosa foi essa pintada na nossa tela, nas nossas vidas. Porque Deus amou o mundo de tal maneira, que deu o seu Filho unigênito, para que eu e você crescêssemos nele, e não mais morrêssemos, mas recebêssemos a vida eterna. O Senhor encontrou em cada um de nós uma tela em branco, pronta para receber as tintas da gloriosa graça de Deus, o amor, o sacrifício e a vida. O Senhor fez essa obra de arte na nossa vida, pintou essa obra divina e maravilhosa na nossa vida, e essa obra, ela vai chegar à sua perfeição, e o que garante isso é a palavra do Senhor em Filipenses 1,6, que diz: aquele que começou a boa obra em vós, irá aperfeiçoá-la até o dia de Cristo Jesus. Aleluias, amém? Glória a Deus. E é por esse motivo também, que nessa manhã, nós vamos comemorar mais uma vez a ceia do Senhor, porque tudo aquilo que o Senhor fez por nós, a maneira como Ele pintou essa obra divina da graça em nossas vidas, porque isso é um privilégio, irmãos, é um privilégio. Nós podemos considerar que nós fomos uma tela usada pelo Senhor para pintar uma obra divina e cheia da graça de Deus em nós. Isso é um privilégio. É um privilégio poder estar aqui hoje, comemorando esse memorial, porque o Senhor disse para que nós fizéssemos isso até o dia em que Ele voltaria, e nós estamos cumprindo esse ritual, relembrando a morte vicária, a morte substitutiva de Jesus por nós, porque era para nós termos morrido no lugar dele, era para nós termos recebido o castigo que ele recebeu, mas ele veio em substituição. Ele veio para nos substituir nesse momento tão trágico
e deu a sua vida por cada um de nós. O Senhor hoje é o que existe de mais importante em nossas vidas, e nós temos que considerar isso. Como disse Jesus para Nicodemos: vocês não creem nem nas coisas terrenas que eu falo, como crerão nas celestiais? É preciso nós abrirmos nossos olhos espirituais e começar a crer que realmente a obra do Senhor, ela é fundamental em nossas vidas. É preciso nascer de novo, porque o Senhor disse que aquele que não nascer da água e do Espírito, não poderá ver o reino de Deus. O nascer da água, existem muitas interpretações. Uns dizem que é o batismo de arrependimento de João Batista. Outros dizem que a água representa purificação, mas eu fico mais com a posição de que a água representa o nascimento físico. Então Jesus disse: aquele que não nascer fisicamente e não nascer espiritualmente, não vai ver o reino de Deus. Hoje estamos aqui porque nós cremos que existe o reino do Senhor e que Ele aguarda por nós, e que sem Jesus Cristo, que se sacrificou, que deu a sua vida por nós ali na cruz do Calvário, num sacrifício incomensurável, um sacrifício inimaginável, que ninguém teria condições de passar por aquilo. Ele deu a sua vida. Amém? E é isso que nós vamos comemorar aqui nessa manhã. Amém? Glória a Deus.